Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes. Hoje eu vou tratar aqui da Libertadores de 1963, né, que o Santos foi campeão de novo, bicampeão, e claro que também vou fazer o bônus do Mundial, que pegou o Milan. Claro que eu fiz aqui tudo numa sequência só, né, tanto a Libertadores de 62 quanto a de 63, fazendo em 2 episódios, para ficar uma coisa mais concisa, né, mais tranquila de ver. E aqui, claro, o Santos já tinha ganho a Libertadores de 62 e o Mundial também, aliás, foi um ano perfeito do Santos, foi campeão estadual, nacional, continental e mundial. E em 63 ele continuaria aí sua saga de glórias, né? E aqui ele, claro, já entrava na fase semifinal do torneio, né? Ele tinha essa prerrogativa por ser o campeão, isso durou aí décadas na Libertadores, do último campeão entrar numa fase adiantada no torneio, o que facilitou a ter campeões seguidos. Então, por exemplo, o Estudiantes se beneficiou disso, o Independiente ganhou 5 títulos seguidos disso, se beneficiou demais de poder entrar numa fase adiantada, enquanto os outros tinham que se matar nas primeiras fases, onde só passava o campeão do grupo. Então era muito difícil isso, né? Mas ali ainda, em 63, ainda era um torneio só para os campeões nacionais, então não tinha esse monte de clubes. Então só ia o campeão, e o Brasil pela primeira vez teve 2 representantes, porque o Santos era o atual campeão da Libertadores, se classificou desse jeito para a competição, e o Botafogo, que foi vice da Taça Brasil, perdendo justamente para o Santos, foi também disputar. Então foi o primeiro e único Libertadores com Pelé e Garrincha disputando, né? Então foi um luxo só. E o Santos se classificou com esse vice-campeonato da Taça Brasil, que foi muito traumático para o Botafogo. Ele perdeu e ganhou, né? Perdeu na Vila Belmiro de 4-3, ganhou 3-1 no Maracanã e foi para o jogo final, pro jogo de desempate, assim, todo confiante. E aí o Maracanã viu mais uma aula de futebol do Santos. O Santos ganhou de 5-0 do Botafogo na final da Taça Brasil. Do Botafogo. O Botafogo não era um time qualquer, né? Era um time com Zagallo, Garrincha, um timaço, assim, incontestável, né? Nilton Santos, meu Quarentinha. Amarildo é até curioso, jogou essa Taça Brasil e jogaria depois pelo Milan a final do Mundial aqui de 63. Então um time incrível, assim, e o Santos era tão incrível que conseguiu enfiar esse 5-0 no Botafogo no Maracanã, lotado. Mas mesmo assim o Botafogo se classificou, então tínhamos 2 brasileiros. O Botafogo para pegar ali o esquema complicado da primeira fase e o Santos já esperando de gostosão de campeão da Libertadores do ano anterior, então já entrando só nas semifinais. O Botafogo ele caiu no grupo 1 com o Milionários da Colômbia e o Alianza Lima do Peru. E se classificou tranquilão, assim, claro que não com goleadas numéricas, mas ganhou os 4 jogos e curiosamente ganhou o último jogo do Milionários por WO em casa. O Milionários já estava perdido, tipo, ele ia pegar o Botafogo aqui, provavelmente ia tomar uma cipuada, já não tinha chance nenhuma, nem veio fazer a viagem, porque antigamente era caro, então a Libertadores não era um torneio rentável, né? E isso atrapalhou muitos clubes brasileiros, né? Esse fato de a gente ter tido poucas conquistas no começo se deveu muito a isso, era caro viajar, não dava retorno e não tinha, a Libertadores não tinha na época o peso que tem hoje, que é o grande campeonato a ser vencido. Antigamente era mais um torneio e muitas vezes os times de fato preferiam fazer excursões do que até jogar a Libertadores. Teve brasileiros que desistiram, felizmente o Botafogo jogou ali, mas realmente não tinha essa valorização tão grande assim do torneio. Até começou a ter um pouco com o Santos, seguiu com o tempo, depois o Flamengo valorizou muito o título dele, e finalmente o São Paulo nos anos 90, aí finalmente os brasileiros abraçaram, né, ali na década de 90 a ideia. No grupo 2 aí foi tranquilinho para o Peñarol, né, o Peñarol que vinha de 2 títulos e um vice, né, e só pegou o Everest, enfiou de 5-0 fora e 9-1 em casa, ou seja, praticamente ganhou de graça aí a vaga também nas semifinais, né. Já no grupo 3, aí o negócio já foi mais esquisito. Foi Boca Juniors, o Olímpia do Paraguai e a Universidade do Chile, claro, do Chile. E aí o Boca Juniors até estreou perdendo do Olímpia do Paraguai. É curioso que o Boca Juniors tem um certo problema com o Olímpia na história da Libertadores mesmo. Quando pega assim, enrola, perdeu do final da Libertadores para eles e tudo mais. Eles eram bicampeões dos anos 70, iam ser tri e o Olímpia impediu. Então realmente ele sempre sofreu. E estreou na Libertadores, primeiro jogo da história deles. Eles perderam do Olímpia fora, mas a partir daí ganharam todos os outros jogos e se classificaram também para as semifinais, né? Então para as semifinais foi Boca Juniors e Peñarol e os 2 brasileiros, né? O Santos que já estava lá e o Botafogo classificado do grupo 1. Aí nas semifinais, claro, os brasileiros foram obrigados a se enfrentar, o que eu até falei no episódio aí de 62, valia aqui, valeu por muitos anos, por isso que a primeira final de times do mesmo país foi só em 2005 com o São Paulo e o Atlético Paranaense, que não, a Conmebol, como era na época, não permitia, né, uma final de mesmo país, então o Botafogo e o Santos tinham que se pegar.
E foi assim, o Botafogo quase se deu bem no primeiro jogo, fez 1-0 com o Jairzinho, esse Jairzinho mesmo, o furacão da Copa de 70, né, que ali ainda não era, claro, tão famoso, mas já estava se revelando. E o Santos só foi empatar isso na Vila Belmiro, só foi empatar no finzinho com o gol do Pelé. Então o Botafogo foi bem confiante para a final, assim, pro segundo jogo, que era no Maracanã, né, ele tinha empatado lá, era só com 40 aspas de cada lado ganhar do Santos no Maracanã, que ele passava para a final. Aí, cara, voltou... Lembra da Taça Brasil do ano antes? Aconteceu a mesma coisa. O Santos deu uma goleada, dessa vez não foi 5-0, mas foi 4-0 no Botafogo, no Maracanã. Realmente só o Santos mesmo, para ganhar do Botafogo desse jeito no Maracanã, só aquele time mágico do Santos. E com isso o Santos passou para a final, né? Até surpreendendo aí o Brasil de novo, não por ter passado, mas por ter passado desse jeito, né? A outra semifinal foi entre o Boca Juniors e o Peñarol, e dessa vez o Boca Juniors ganhou os dois jogos, de 2-1 e 1-0, e passou para a final. Até bom lembrar, o Boca Juniors tinha o Paulinho Valentim no time dele. O Valentim tinha inclusive jogado com o Garrincha e foi campeão carioca, enfiando de 6-2, fazendo 5 gols na final no Fluminense. Uma final clássica aí, porque o Tele Santana, que jogava no Fluminense, que depois, claro, virou um técnico famosíssimo, chegou a pedir, pelo amor de Deus, o Didi, olha, fala pro Garrincha maneirar aí, que pelo amor de Deus, vocês já ganharam, para aí e tal. Você teve que praticamente pedir arrego, porque o Paulo Valentim, o Garrincha estavam acabando com o jogo. O Paulo Valentim fez até gol de bicicleta nessa final com o Fluminense. Então ele nessa época estava jogando no Boca Juniors e fez até 4 gols e tal na competição. Então ele ajudou muito aí o Boca Juniors para chegar a essa final com o Santos. E é até curioso isso, porque o Santos tem em sua história, eu estou fazendo esse vídeo em 2018, sei lá do futuro, mas até 2018 fez 4 finais de Libertadores, 2 com o Peñarol, 2 com o Boca Juniors. Bem curioso isso. Com o Peñarol ele ganhou as 2, né? Essa de 62 que eu já analisei e a de 2011 que eu analisarei no futuro, já com o time do Neymar, Ganso, aquele pessoal todo. E com o Boca Juniors, aí o Boca Juniors conseguiu se vingar em 2003, ele perdeu agora em 63 e foi ganhar em 2003, com aquele time do Tevez, Riquelme e tudo mais, contra o time do Diego, do Robinho, do Elano. Mas aqui nessa final, né, eles vieram bem confiantes realmente. E em relação à final, é até bom ressaltar isso, o Boca Juniors era um time muito bom também, eles tinham grande confiança, né? O Santos não pegou 2 times fracos nem na Libertadores nem no Mundial nas finais, muito pelo contrário. Era um time que tinha um Ratinho, exatamente esse Ratinho que reclamou na Copa de 66 contra a Inglaterra, que foi expulso porque disse que não entendia o espanhol dele e tal. Tinha o Sanfilippo estava comendo a bola, fazendo gol de tudo quanto era jeito de direção. O cara tinha o Marzolini, então era um time assim muito respeitável, assim, sabe? O Santos realmente tinha que ser o timaço que era para poder suplantar aquele time. E o primeiro jogo no Maracanã, curioso, de novo no Maracanã, né? O Maracanã era a casa do Santos para grandes jogos no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro não, disputados no Brasil, porque dava muito público, porque o Carioca abraçava o Santos. E esse jogo existe, curiosamente eu consegui assistir ele inteiro, numa cópia horrível, mas mesmo assim dá para ver. E até por ele dá para corrigir uma incorreção. Eu vejo muitas fichas desse jogo, né, que foi 3-2 para o Santos, que dando o primeiro gol do Coutinho aos 2 minutos de jogo. Não foi aos 20. Eu acho que em algum lugar aí alguém errou e esqueceu esse zerinho, que um 0 à esquerda não muda nada, mas 0 à direita muda tudo, né? E ele não fez o primeiro gol aos 2 não, fez aos 20, fez logo depois, né? O Santos abriu 3-0, então assim, o placar é um pouco enganoso, dá a impressão que foi um jogo mais duro do que foi. Aí depois o Sanfilippo fez 2 gols. O Sanfilippo realmente era um atacante muito perigoso, assim, não podia dar mole com ele. Mas assim, muito legal de ver um jogo inteiro, né? Porque se você só vê melhores momentos, é uma coisa sempre assim, um pouco enganosa. Mas é legal ver como era o futebol antigo, porque eu já cansei de ver jogos dessa época. Existe muito preconceito que o futebol era lento. Olha, mais ou menos. Porque eu concordo que uma jogada analisada individualmente hoje em dia é mais rápida do que no passado, concordo. Mas o jogo parava muito pouco também, era ataque o tempo todo, os juízes não davam descontos, até porque realmente não precisava. Então você vê um jogo antigo dessa época, ele podia ser um pouco mais lento, como eu falei, na execução da jogada, mas ele era muito dinâmico, era ataque o tempo todo. Então você pegava um jogo, era normal ter 25 chances de gol no jogo, 30, e hoje em dia isso é raríssimo, né? Acho que acontece um pouco mais na Premier League. Acho que a Premier League dá mais ou menos a noção do que era o futebol antigo, não nessa velocidade de atletas, mas do jogo ser muito dinâmico, de ninguém ficar fazendo cera, não tinha reclamação com o árbitro. Até na comemoração dos gols, o pessoal comemorava e já ia meio voltando para o meio de campo, né? Não tinha essas dancinhas que tem hoje, essas festas. Era uma coisa mais contida. E é realmente muito divertido ver jogos antigos. Assim, quem tem esse prazer, né, gosta de ver, vê primeiro a qualidade dos jogadores do passado
e também como o jogo era mais divertido de ver do que de hoje. Hoje em dia, às vezes, o jogo cansa nisso, de ficar toda hora se buscando a bola parada, faltinha toda hora, né? Os árbitros realmente deixavam seguir, elas tinham jogadas assim de praticamente carnificinas no passado e ninguém era expulso. Assim, os jogadores de hoje em dia poderiam ter a vantagem física em relação aos jogadores do passado, mas em compensação ia sofrer muito com as porradas, porque o bicho pegava mesmo. E realmente esse jogo o Santos ganhou 3-2 e tal, mas foi realmente um jogo para mais. E foi jogar o jogo lá na Bombonera, sempre foi complicado jogar lá, mesmo nessa época também. E tinha cantos racistas contra o Pelé e todos os negros do Santos, isso aí, cara. Esse negócio de chamar de macaquito de Brasília, isso aí durou décadas na Argentina, no Uruguai, nesses países, né? O racismo hoje em dia ainda existe, tem que ser combatido e tudo mais, mas antigamente era muito pior, né? E nem combatido era, deixava-se correr solto. Então, isso irritou muito o Pelé e tal, irritava sempre, né? Mas eles deram volta aí num jogo enrolado, porque esse jogo não vi inteiro, mas existe um compacto bem grande dele. Eles abriram o placar no comecinho do segundo tempo, no rebote ali, que de novo o Sanfilippo, sempre ele meteu para dentro. E numa tabelinha do Pelé ali com o Coutinho, o Santos empatou, e um empate, claro, dava o título direto para o Santos. E no jogo brigado, né? Muita porrada, muita briga, muita discussão, esses ataques racistas aí comuns da época. O Pelé no finzinho fez um gol muito raçudo ali, né? Até resvalou ali na canela do goleiro e entrou. E o Santos conseguiu ser campeão, ganhando os 2 jogos do Boca Juniors e ganhando na Bombonera. Então, assim, realmente é um título irretocável, né? Claro, foram só 4 jogos, mas foi invicto, bem ou mal, né? E foi 4 jogos, mas 4 jogos contra o Botafogo, do Garrincha, Amarildo, do Newton Santos e o Diabo, e contra o Boca Juniors, do Sanfilippo, Mazzolini, Ratinho, né? Então, assim, não foi brincadeira, não. Né? Times que poderiam, se esses 2 tivessem sido campeões da Libertadores de 63, teriam sido grandes campeões, eram grandes times, inegavelmente. E aí o Santos, claro, se classificou para a final para jogar com nada mais nada menos que o Milan, que estava comendo a bola na Europa, né? Outro timaço também. O Santos não teve moleza, outro timaço também. E aí nessa final de 63, no Mundial Interclubes, eu sei que tem muita gente que diminui esses títulos, não era um torneio como é nos moldes atuais, mas pelo amor de Deus, os 2 continentes eram os mais fortes, disparado na época, tanto o Santos quanto o Milan teriam passado ali manteiga no pão em qualquer outro time da época de outro continente, se tivesse um torneiozinho ali não ia mudar nada, afinal ia ser o mesmo time, igualzinho. E claro que foram campeões mundiais todos que foram desde 1960. E o Santos foi pegar ali o Milan. O Milan que tinha o David de lateral direito foi um cara que deu uma... Eu tenho que falar desse cara porque ele deu uma voadora, cara. Uma jogada de Kung Fu na Copa de 62 no Chile, naquela batalha de Santiago entre Chile e Itália. Ele foi muito bem expulso. Eu acho que teve perseguição à Itália assim, mas esse cara, pelo amor de Deus, se pegar essa imagem assim, a expulsão mais límpida da história das Copas do Mundo foi desse cara. E tinha também o Trapattoni e o Maldini. O Maldini, o pai do Paulo Maldini, esses 2 foram técnicos da Itália em Copas do Mundo, tanto o Trapattoni quanto o Maldini. E tinha também ali o Mazzola, né, o nosso Mazzola, que lá era conhecido como Altafini, e o Amarildo, né? O Amarildo já estava no Milan, até o Amarildo, tinha o Rivera também, você vê, um timaço. Até o Amarildo, ele foi muito instrumental nessa final, porque ele ficou provocando os jogadores do Santos, dizer que agora o rei era ele e tal, isso irritou muito o Santos, os jogadores e tal. O Amarildo realmente tentou ganhar na boca, vamos dizer assim, né? Falando e tal. E olha, no começo, vou te dizer que o primeiro round ele ganhou, porque o jogo lá na Itália foi o primeiro, eles ganharam de 4-2 e foi uma vitória categórica, não tenho que chorar não. Foi 4-2, esse bobear podia até ter sido um pouco mais, o Pelé até fez os 2 gols, mas assim, o Milan comandou o jogo do começo ao fim, não tenho que chorar desse jogo não. Então já deixou um mau agouro pro jogo de volta, né? Que foi no Maracanã, lotadaço, né? Acho que foi o maior público da história do Maracanã, 132 mil pessoas e tal, que para ver esse jogo desses 2 timaços, né? E assim, até o meu pai foi ver esse jogo, ele morava ali ao lado do Maracanã, foi a pé, né? Ele ia a pé pro Maracanã. E ele disse que foi assim, o jogo que ele viu a maior diferença do primeiro pro segundo tempo, porque quando terminou o primeiro tempo, estava 2-0 pro Milan e o Santos estava sem o Pelé. Que assim, um olhava para o outro na arquibancada, tipo, olha, não tem como virar isso aí, o Milan tá dominando o jogo, tranquilo, sem grandes problemas, já tinha feito 2-0, tinha ganho o primeiro jogo. Ter ganho de 4-2 não muda nada, não, tá? Em termos de saldo, ele tinha uma vitória. Se o Santos fizesse 8-2 ou 1-0, teria o terceiro jogo, isso não alterava. Mas eles não conseguiam ver como que o Santos,
O Santos não precisava ganhar de 4-2, por exemplo. Como que o Santos ia fazer 3-2 que fosse? Que assim, o jogo estava dominado. Mas aí caiu um temporal no Maracanã, não sei se as águas abençoaram o Santos, não sei o que houve, mas o Pepe fez um partidaço no segundo tempo. E o Santos com muito brio, com muita raiva, até já tinham demonstrado um pouquinho dessa raiva. No primeiro jogada do jogo, levantaram o Amarildo, né? O Amarildo tinha irritado tanto falando, eles deram uma rasgada no Amarildo, que a partir dali ele ficou bem pianinho, mancando bastante até e tal. Mas realmente teve esse dado. Mas no segundo tempo foi um show de bola do Santos, partiu para dentro. Realmente o Milan já estava se vendo campeão mundial e não dá para se culpar ele disso, porque era o que pintava o jogo. Mas o Santos conseguiu virar, incrível, assim, realmente um jogo histórico para o Santos. Assim, uma virada na raça, no futebol, em tudo, né? Na água, aquele dilúvio lá, se aparecesse a Arca de Noé, acho que entrava um monte de gente ali para se salvar, porque realmente choveu, canivete. Mas o Santos conseguiu dar essa virada, fez o 4-2, como eu falei, o saldo não importava, tá? Apesar de ter sido 2-4-2, teria o jogo de desempate de qualquer jeito com outro resultado, que fosse a vitória do Santos. E se marcou pouco depois o terceiro jogo. Aí, de novo, assim, o Pelé, ou seja, para mostrar a força do Santos, né? Sempre que se fala Santos, fala Pelé dessa época e tal, eu tenho que falar mesmo porque o Pelé foi um jogo fenomenal. Mas o Santos era muito mais do que só o time do Pelé. Pô, os outros jogadores todos eram incríveis, né? Por exemplo, nunca se fala no Lula, né, que era o técnico do Santos. É engraçado que hoje em dia, quando se fala Lula, se vai logo a primeira imagem é do político, né? Não tem jeito, todo mundo pensa no político, foi presidente e tudo mais. Mas por muito tempo, quando se falava Lula, era o técnico do Santos, foi o maior campeão estadual, até hoje em São Paulo, né? E muita gente assim diminuía ele, né? Tipo, é o cara que distribui as camisas ali porque é um timaço. Não é que era um timaço, ninguém discute, mas é claro que você se manter num timaço com várias vaidades e tal por tantos anos, ele tinha muitos méritos, né? Ele não era também fraco não, de jeito nenhum. Mas nesse jogo de volta, sem o Pelé de novo, já foi uma vitória. Até o Milan reclama muito dessa final. Eu acho que é importante dar falar disso, porque para dar o outro lado, né? O Benfica não chora nada em relação à final do Mundial de 62, foi uma vitória clara do Santos, ganhou os 2 jogos, não tem choro. Mas o Milan reclama muito, diz que foi muito roubado no Brasil, que teve porrada. Olha que teve porrada, teve sim. Mas um pouco dos dois lados, ninguém ali não era um time de jardim de infância, não. Quanto a roubo, aí é uma coisa, realmente não tem muitas imagens dessa final desse terceiro jogo, né, e tal. O Santos jogou com um gol de pênalti do Dalmo, né, então uma coisa, o Dalmo não fazia lá muitos gols e tal, mas foi homem suficiente para ir lá bater esse pênalti e fazer. Então o Santos foi campeão com 1-0, tem uma coisa rara, 1-0 nessa época não era tão comum quanto é hoje não. E o Milan reclama muito e tal, mas o que ficou é que o Santos foi bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, realmente marcou aí a sua história para sempre, né? O primeiro clube brasileiro a ser campeão da Libertadores e Mundial, né? Assim, ratificou o timaço que era o Santos, né? Que tinha grandes resultados e tal. E a se lamentar tanto o Santos ter sido roubado escancaradamente em 64 contra o Independiente, isso é um roubo, assim, isso não é maledicência, isso é praticamente assumido, que realmente fizeram questão de não interromper a sequência do Santos, que senão seria uma loucura, o Santos poderia continuar sendo campeão, como foi na Taça Brasil, que foi pentacampeão seguido, não é só o Cruzeiro do Tostão, que conseguiu, do Dirceu, que conseguiu interromper isso, mas se temia isso também nos outros times sul-americanos, né? Então teve isso e depois o Santos também meio que se desinteressou, porque a Libertadores não pagava muito bem, não tinha essa chapa que tem hoje de ser o grande torneio do ano a se ganhar, estava muito incipiente, muito no começo, então o Santos já era bicampeão, então assim, não ligou mais tanto para a Libertadores, o que é uma pena, porque tinha time para, mesmo tendo sido roubado em 64, para ganhar vários outros anos, né? Ter mais uns 2 ou 3 títulos ali, faria diferença, né? O Santos hoje em dia, em vez de ser tricampeão, ser pentacampeão, hexacampeão, acho que seria uma coisa mais bacana e teria valorizado um pouco mais aquele time. Mas tudo bem, paciência. Foi bicampeão, que era o mínimo ali, realmente 2 títulos inatacáveis. Bicampeão mundial contra times fortíssimos europeus, assim, não tem choro. O time do Santos foi um dos grandes times da história do futebol mundial, todo mundo reconhece isso. Quem não reconhece é porque não estudou esse período, quem fica diminuindo, dizendo, os times antigamente, cara, não tem o que dizer, era o maior time da época. Você vê, enfiou essas 2 goleadas no Botafogo, ganhou do Boca Juniors na Bombonera, ganhou do Benfica em Portugal, uma loucura. Realmente o Santos era um time fenomenal e marcou para sempre o futebol brasileiro e mundial.
não tem o que chorar, quem chora que fosse ganhar do Santos, entendeu? Porque realmente era um timaço. E a gente tem que valorizar tanto os títulos atuais quanto os antigos. E quem valoriza demais o futebol atual e não tem saco para ver o futebol antigo, eu só te digo uma coisa. Eu também gosto muito de cinema e eu falo sempre isso. Quem não gosta dos filmes antigos? Tudo bem, você gosta do filme atual ou gosta do futebol atual. Legal. Mas o futebol atual um dia vai ser antigo também. Daqui a 10, 20 anos ele vai ser antigo. E vai ter gente de 2030, 2040 que vai olhar para o futebol de 2018, por exemplo, e vai dizer, futebol antigo, olha lá, olha só, imagens não são tão legais quanto as de hoje, olha só esses jogadores, e os jogadores de hoje em dia, se fossem jogar no passado, da garra de 10-0, tá bom. Não é assim não. Eu acho que eu valorizo o futebol tanto atual, que também eu acho errado também só valorizar o passado, como se esse papo de os jogadores do passado jogassem hoje em andar de 10-0. Também, as duas coisas, na meu ver, estão erradas. Essas duas visões de que o passado não vale nada ou que o presente não vale nada. Acho que os dois têm muito valor. A gente tem que valorizar o que a gente tem agora, que também é incrível, ter aí um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar. Esses jogadores todos são ótimos. Claro que jogariam no passado, claro. E é claro também que os jogadores do passado, os grandes, os Pelé, Garrincha, Amarildo, Coutinho, claro que esses caras jogariam hoje em dia, claro que sim. Grandes craques sempre encontrariam seu lugar, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas então essa foi a análise aí de Marcelo Renault para Libertadores de 63 e o Mundial também, claro, né? Aqui para o canal Carreira em Detalhes, né? Se inscreva no canal, ative ali o sininho para ter as notificações. E aí no futuro, claro, num episódio futuro, não necessariamente o próximo, vou analisar aí a Libertadores do Cruzeiro de 76, né? Interrompendo aí uma sequência grande de anos sem brasileiros ganharem Libertadores. Mas o Cruzeiro é aquele Cruzeiro sensacional ali. Do Nelinho, foi campeão em 76, em cima do River Plate, outro time argentino. Também um time incrível, né? Então um grande abraço aí e até o próximo episódio.